Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no quarto vídeo, onde estamos estudando nesse trimestre sobre o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos estudar especificamente sobre as parábolas. Ainda no capítulo 4 de Marcos, temos lá o relato de 4 parábolas, vamos estudá-las, ver os propósitos, as interpretações, o porquê. Na verdade não dá tempo, né, como a introdução de sábado vai trazer, não dá tempo da gente estudar todas as parábolas de forma muito aprofundada, mas dá tempo da gente estudar muitos aspectos interessantes, principalmente porque nós teremos a participação aqui do Ricardo, do Alexandre, do Marcos André, e também trarei para vocês, eu sou o Lúcio Valentim, trarei as perguntas para consideração, que são perguntas bastante pessoais para você refletir com você e o seu grupo de estudo, beleza, pessoal? Não se esqueça, né, sempre deixe o seu gostei, se inscreva no canal e acione o sininho para você receber os alertas quando nós lançarmos os vídeos aí todos os sábados às 13 horas, quando dá certo, né, pessoal? Mas esse sábado está dando certo, graças a Deus, tudo em ordem, beleza? Então, chega de introdução e vamos para a lição. Bom pessoal, vamos então agora conferirmos aqui o pessoal que participa do nosso vídeo, que nos ajuda a fazer o conteúdo nessa seção dos comentários. Temos aqui as Olimpíadas dos comentários e no pódio dos comentários aqui os 3 primeiros foram o Genésio Mioto, que inclusive já deu um alô, porque eu publiquei o vídeo assim na madrugada de segunda-feira, ele já curtiu, já comentou. Valmir Júnior, que está mandando um abraço para umas pessoas, daqui a pouco eu mando, e Beth Souza, que também está em terceiro lugar aqui no pódio. Obrigado, pessoal, mas vamos conferir lá então o que eles disseram para nós. O Genésio Mioto falou assim: valeu, Lúcio, sabe aquele ditado, você não perde nada por esperar? Eu esperei e consegui o pódio, uma boa semana a todos. Conseguiu mesmo, bem de madrugada, né, Genésio? Valmir Júnior também diz assim: boa noite, estou aqui na área, se derrubar é pênalti. Manda um alô para a Escola Sabatina aqui da cidade de Vera, no Mato Grosso. Um abraço para todos e não esqueça da galera lá do grupo Entre Linhas, né? O primeiro é o Kaká Kennedy, João Júnior, Jobson, né, que é Jobson, e etc. Um abraço aí para a galerinha dos estudos profundos, aprendo muito lá, até uma próxima, fui! Então um abraço aí para quem não sabe, o Família Entre Linhas 1 e 2 são grupos de WhatsApp, o pessoal discute bastante. Tem o Famílias Entre Linhas ADM, que só nós postamos quando a gente quer alertar alguma coisa, avisar algum problema, algum imprevisto. E também tem o Família Entre Linhas Religião e Política, que esse o pessoal tem que entrar armado lá no grupo, pessoal. Mas foi um experimento social que ainda está no ar, né, na dissertação do Ricardo. Vamos lá então, pessoal. A Beth Souza diz assim: boa noite, estava na captura dos entrelinheiros, prazer em encontrá-los, que Deus nos abençoe a todos. Que bom, Beth, que você conseguiu na segunda de manhã já curtir aí o nosso vídeo. Temos aqui também a participação da Diana Rodrigues, deixa eu só confirmar isso mesmo, Diana Rodrigues Nunes, que deixa um bom dia, né, na segunda-feira, um bom dia para você também, Diana. Regiane Alves participando aqui do nosso comentário. Bom dia, irmãos do canal Entre Linhas, que bom que estamos juntos mais uma semana no estudo da lição. Fiquei esperando o vídeo, né, ser lançado, foi atrasado, mas foi lançado. É isso aí, Regiane. Bem atrasado, mas foi. Lições fortes da Bíblia, que é o Jorge... já esqueci. A esposa. Olá, a Carmen, Jorge e a Carmen. Olá, bom dia, tenha uma ótima semana de estudo. Manda aqui sempre, Jorge, seu nome e o nome da esposa. E eu sei que é do Rio Grande do Sul também, que eu estava ouvindo os vídeos mais atrás onde ele mandou. Então, pessoal, não confia aqui na minha memória não, que ela é bem fraquinha, tadinha. Joivaldo Santos, olá, irmãos, como estão vocês? Estamos bem, Joivaldo, graças a Deus, pontualmente essa semana, né, com estudo. Um abraço aqui de São Paulo para todos. O importante é que, mesmo com atentado, guerras ou inundações, pelo poder do Espírito Santo, vamos terminar a obra da evangelização e Cristo voltará. Exatamente, Joivaldo Santos deixando um alô sempre, né? A Beth Souza volta aqui ainda para dizer assim: ainda em tempo, hein, Lúcio? Às vezes, quando alguém fala que se sentir bom cristão é estar longe de Jesus, me sinto mal a princípio, né? Mas entendo o raciocínio, né? No decorrer da vida cristã, os pecados são vencidos, óbvio, com o poder de Deus. E um tanto deles ficam enterrados, parecendo que definitivamente, né, não, que foram enterrados. No entanto, outros muitos que sentiram
sentimos estar erradicados, nos surpreendem, ressuscitando. Exatamente, Beth. Como diz o hino, né? Somos nada, somos pó. O hino 69. Obrigado, bom Pai, do nosso novinário, meu hino preferido dessa semana. Quando olhamos para o Eterno, percebemos que nossos atos bons não foram nossos, foram dele. Louvado seja. A diferença está com quem estamos nos comparando. Quando entre nós podemos alcançar o pódio. Quando com Jesus, quem sou eu na fila do pão? Diz aqui exatamente. Quando o entrelinheiro Marcos comentou sobre o pecado imperdoável, caiu a ficha de que ao falar mal da Igreja de Deus, estamos indo contra o Espírito Santo. Misericórdia, é isso aí, Beth. Exatamente, ficar falando mal da obra de Deus ou semeando discórdia. Meus irmãos, vamos trabalhar, vamos levar, vamos fazer. É igual quando aconteceu, né, a inundação no Rio Grande do Sul. Adiantava você ficar criticando alguma coisa lá? Não, você tem que ir lá e fazer. Tem que ir lá para salvar as pessoas. O Evangelho é a mesma coisa, pessoal. Vamos em frente. Se tiver algum problema, claro, vá para o responsável, assuma o departamento que está com problema, faça diferente, faça melhor. Mas não adianta ficar só semeando discórdia ou jogando palavras ao vento, né, pessoal? A Ilza Viana, ei Ilza, ó, Ilza marcando aqui presença de novo. Olá, amados entrelinharianos. Participo de uma sala que cumprimento é assim ao real. Amo vocês. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Creio mais em Deus porque vocês existem. É isso aí, pessoal. Maria Rig, já cheguei curtindo e vou terminar de assistir mais tarde. Estava assistindo aqui na sala 57. Deus continua abençoando a todos vocês que assistem os pastores virtuais, que disponibilizam o seu tempo para a edificação da vida espiritual de cada um. Exatamente, Maria Rig. É um privilégio compartilhar com vocês. Os mais abençoados somos nós pelo estudo, pelo contato, por estar aqui dedicando esse tempo, né, a algo que realmente edifica, né, pessoal? E se a gente não dedicar esse tempo a coisas de Deus, pessoal, outras coisas do mundo vão ocupar. Então vamos dedicar nosso tempo às coisas de Deus. Josefa Ascenso, abençoada semana, lindos do quarteto Entre Linhas e entrelinhenses. É isso aí, entrelinheiros, entrelinhanos, entrelinhenses. Jorge Nelson Santos Vieira, olá, que as bênçãos do Eterno sejam sobre todos nós, principalmente aos abençoados aqui do Entre Linhas. Estarei um pouco ausente, apesar de acompanhar o canal há pouco tempo, tive algumas linhas de raciocínio junto com essa equipe maravilhosa, mas como estamos aqui na Missão Caleb, tenho que dar suporte o tempo todo à missão. É assim como o Evangelho, né, de Marcos que nos mostra. Jesus sempre em movimento e nos motiva a pregação do Evangelho, também em movimento. Um forte abraço a todos aí do Caleb, eu vou Caleb, eu sou, né? Que é o slogan aí, Jorge Nelson Santos. É isso aí, Jorge. O Jorge está lá, feliz da vida, ocupado com Caleb, né? Como diz a frase de Madre Teresa de Calcutá, o sentido da vida é dar sentido a outras vidas, né? E é isso mesmo, que a gente possa ser um instrumento. Nada melhor, viu, pessoal? Se você está muito triste, está muito isolado, é porque você não está trabalhando na obra de Deus. Começa a trabalhar, começa a se envolver no ministério, você vai ver que sua mente vai ficar bastante ocupada, você vai ter bastante desafios para enfrentar. A Fátima Fernandes diz assim: boa tarde, graça e paz para todos vocês, meus grandes amigos virtuais. Parabéns, vocês são muito importantes para todos nós. Gratidão pelo ensino maravilhoso que vocês trazem para nós. Sou Fátima de Itaboraí, Rio de Janeiro. Itaboraí, um abraço aí para os irmãos de Itaboraí, Rio de Janeiro, os amigos, irmãos, companheiros, vizinhos da nossa amiga Fátima Fernandes. Ela está aqui comentando. Fátima, você vai ver, daqui a pouco tem uns vizinhos seus também vendo o canal, graças à sua interação. Quanto mais você interage com o conteúdo, mais o YouTube entende que aquilo é importante para você e ele tenta traçar pessoas com o mesmo perfil seu por perto e começa a lançar esse conteúdo. E é assim que a gente tem crescido, pessoal, porque a gente não investe nada em marketing, nada. É cada um compartilhando o CCC, né? Curtido, comentado e compartilhado, e vamos crescendo. Maria Feitosa, boa noite, irmãos, Deus abençoe, CCC. Heloísa Saraiva, também sempre marcando presença, né, Heloísa? Helena Saraiva, né? Eu vi a fotinha dela aqui, Helena Saraiva.
Boa tarde, meninos, abençoados e amados. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Aí a Helena deixa o CCC, curtido, comentado e compartilhado. Fui até o final, até a lição 4. Boa semana a todos. Temos aqui a participação também da nossa querida Sandra Bittar, que sempre marca a presença aqui nos comentários. Ela diz assim: oi, meninos e a todos da família Entre Linhas. Como é bom estudar a Escritura e nos aproximarmos cada vez mais de Cristo. Muito aprendizado. De forma como vocês abordam os ensinos bíblicos, conseguimos ver vários aspectos. Por exemplo, quando Jesus, diante do paralítico, realiza o perdão dos pecados e a cura, Jesus realiza algo muito mais importante para o paralítico, qual seja ser perdoado e a seguir o faz andar. São muitos os ensinamentos. Jesus nos ensina o tempo todo a profundidade e amor da lei. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. E falando do amor ao próximo, Sandra, termo 4 aqui nós vamos ter aí, vamos aprender principalmente na lição de sexta-feira, né, no comentário de sexta e as perguntas sobre esse amor à lei, o amor a Cristo. Hashtag foi até o fim. Muito agradecida pelo estudo e por nos aproximarmos de Cristo. Grande abraço a todos. É o desejo da Sandra Bittar. Temos aqui a Hilda Pinheiro. A Hilda Pinheiro é mãe do nosso querido amigo Ian. Ela diz assim: que lindo o livro de Marcos, né? CCC, curtido, comentado e compartilhado como sempre. Feliz semana, família entrelinhaniana, diz aqui a Hilda Pinheiro. Lucimi Pereira também diz assim: bom dia, boa semana. São tantas coisas a dizer. Procurei entre linhas controversas desde sábado às 13h30 e o meu sininho está ativado e nada de me avisar e eu não vi. Enfim, que bom que estão aqui com as controvérsias e estão bem. Rendeu oração por Entre Linhas. Como fiquei feliz ao encontrar Entre Linhas com este tema aqui hoje pela manhã. Obrigado, Deus abençoe e a nós também. Lucimi, infelizmente eu consegui avisar talvez no feed do YouTube, né? Eu ficava pensando, tem que pegar o celular, mandar no Entre Linhas, no grupo, mas não conseguimos nem avisar lá, né? Estava muito distante a viagem, estava uma loucura, mas graças a Deus deu certo. Nilza Amaral, desculpas aceitas. Obrigado, Nilza. Eu tenho uma brincadeira, vamos ver quem que ouve os comentários. Eu tenho uma brincadeira com um pastor meu, né? Que uma vez ele fez uma coisa lá que ele fala: Lúcio, não sei o que, me desculpa. Daí eu falei assim: pastor, 69 vezes 7, tá? Agora. Ele parou, pensou, porque era para perdoar 70 vezes 7, agora é 69 vezes 7. Uma já foi. Então, Nilza Amaral, né, nós estamos no 69 vezes 7, beleza? Para perdão. É só uma brincadeira, né, que eu sempre falo com meus amigos. Quando eles vêm pedir desculpa, eu falo assim: não está desculpado não, é 69 vezes 7, daqui a pouco 68 vezes 7. Mas não é assim que funciona a matemática do perdão de Deus, né, pessoal? É só uma brincadeira, tá? Adriana Kuhn, olá, querido quarteto de pastores virtuais. Foi um privilégio estudar a lição com vocês, sempre nos enriquece. Lúcio, gostei que anda de bicicleta, só acredita que não sei andar ainda? Eu acredito, Adriana, porque a minha esposa Flávia não sabe andar de bicicleta. Quando nós nos casamos, eu tentei ensinar. Na verdade, ela sabe, mas ela tem um medo. E aí, quando ela sente que eu tirei a mão da bicicleta, ela mira na árvore e vai direto na árvore. Mas então eu acredito que você, Adriana, não saiba também andar de bicicleta. Mas graças a Deus eu aprendi desde criança, né? E ainda ando. Ela diz assim: uma semana abençoada, que Deus continue abençoando a todos. Abraço carinhoso aí da Adriana Kuhn. Hashtag fui até perguntas finais. Legal, tá até lá no fim de sexta-feira. Orando pelos pedidos, que sempre o pessoal deixa aqui, pela família, pelas netinhas e tudo mais, né? Sempre o pessoal confiando aqui nos nossos caderninhos de oração. E hashtag fica firme e forte João Cavaco. É isso aí, o João Cavaco, já 2 sábados que participa com a gente. Ele não escreveu, não deixou, talvez porque também, né, o vídeo foi lançado atrasado, talvez ele consiga só interagir no sábado ou no domingo, mas espero que ele apareça, né? O Engrácia Casimiro Canducha diz aqui: o Casimiro também sempre marcando presença constante com a gente aqui. E assim seja, que Deus nos dê a sabedoria do entendimento de suas palavras divinas. Amém, Casimiro. E o último comentário aqui é Sansi Edson. Amigo Alexandre, você é ótimo. Sansi aqui está Sansi Crefta. Aqui está no nome completo, Sansi Crefta, que legal. Sansi, acho que é a primeira vez que você comenta e eu concordo com você, o Alexandre é ótimo, as falas dele, os 3 são ótimos, cada um com seu perfil,
O Alexandre, ele sempre tem um sermão, né? Uma voz pastoral, eu gosto dele. O Marcos, uma visão assim mais de ancião, uma visão mais técnica, que eu gosto. E vem o Ricardo, né, com o hebraísmo e os fundamentos, eu acho muito legal. É uma receita muito legal, um banquete, pessoal. Então, muito obrigado pelo seu comentário, que bom que você está aqui conosco. A gente atrasa poucas vezes, espero não atrasar muitas, né, pessoal? Mas nos perdoe quando nós falharmos, beleza? Mas que bom que estamos aqui em dia, gravando, estudando, e hoje nós vamos então nos aprofundar nesse assunto sobre as parábolas, né? Quanta lição, quanta coisa a gente vai aprender hoje, pessoal. Então, antes de aprendermos, vamos aqui agora dirigir uma palavra de oração para clamarmos, né, que o Espírito Santo abra ainda mais a nossa mente para que a gente possa entender essas mensagens, essas lições. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui, ó Pai, uma semana corrida, o trabalho, as bênçãos, as lutas, algumas derrotas, mas não importa, estamos aqui na Tua presença, clamando que neste momento, ao estudarmos a Tua palavra, abra a nossa mente. Sem Ti, ó Pai, nada podemos fazer, muito menos entender as lições eternas. Então, nesse momento, continue usando aqui o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim e a cada um ouvinte, para que nós possamos entender as Tuas mensagens e praticá-las em nossas vidas e ajudar outros a praticarem também, Senhor. Em nome de Jesus, lhe pedimos amém. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, gente, vamos lá. Lição 4. Parábolas. Gente, a palavra hebraica utilizada para parábolas é machal. Significa parábola, exemplo, alegoria, fábula ou provérbio. O verso áudio diz o seguinte: então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Tem algumas referências cruzadas que a gente pode utilizar de alguns outros versículos que dá para entender isso aqui. Obviamente, esse versículo ele está tratando sobre o uso da palavra. Como as pessoas devem, como os discípulos devem se utilizar daquilo que eles aprendem, daquilo que eles escutam. No caso dos discípulos, aquilo que eles escutavam do próprio Messias. Nós temos a Provérbios 19, 27, diz o seguinte: se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Isaías 55:3 diz o seguinte: deem ouvidos e venham a mim, ouça-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Nós temos também na Brit Hadashah, no Novo Testamento, alguns versículos também que podem ser estudados junto. Mateus 7:2 diz o seguinte: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medidas que usarem também será usada para medir vocês. E nós temos no mesmo livro de Marcos, gente, 9:7, diz o seguinte: a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dali saiu uma voz e disse: este é meu filho amado, ouçam-no. Ou seja, a fonte desta, ele é a própria palavra, né? Os discípulos estavam ouvindo. Nós temos ali Lucas, não julguem, Lucas 6,37, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, tudo ali no mesmo sentido. Aí nós vamos agora para a ponta da linha ali, gente, para a parte de sábado, diz o seguinte: o estudo dessa semana trata das parábolas de Marcos 4. E fala o seguinte: entre os evangélicos sinóticos, a expressão sim significa junto e opis significa visão. Então os sinóticos são aqueles que são vistos junto, que seria Mateus, Marcos e Lucas, porque eles narram, eles contam a mesma história, só com pontos de vista, de uma forma um pouco diferente. Marcos é o que contém o menor número de parábolas. Aí no segundo parágrafo, na ponta da linha da lição, diz o seguinte: há bastante tempo os estudiosos discutem sobre o significado da interpretação das parábolas de Jesus, como interpretá-las, o que elas significam, por que Jesus a usou, que tipo de lição ele pretendia ensinar, quão
tão literalmente devem ser interpretadas, ou se elas são totalmente simbólicas e assim por diante. Bom, gente, aqui nós temos um tipo de interpretação que é muito antiga, né, e ela se relaciona muito com o povo hebreu desde a antiguidade, mesmo que aparentemente ela tenha nascido muito depois, mas parece que as origens dela remontam tempos antes de Cristo, inclusive. Mas ela aparece com esse nome, o método Pardês. O que significa isso? Consiste em 4 formas de se olhar e se interpretar os textos do Velho Testamento, que poderiam também ser aplicadas nas parábolas de Jesus. O primeiro é o Peshat, que significa interpretação literal. Alguns textos são facílimo de identificar, que você pode se utilizar da interpretação literal, do Peshat. Outros já ficam um pouquinho mais difícil. Nós temos o segundo, é o Remez, que seria o método alegórico. Ele se aplica também muito às parábolas no Velho Testamento. Tem parábolas com árvores que ganham vida e outras. Ali é óbvio que é alegoria. E nós temos o método Drash, que é o método por comparação, que foi mais ou menos o que nós utilizamos ali com o verso áureo. Nós fizemos comparações de versículos para ter um esclarecimento do que queria dizer esse verso. Isso é um Drash. E o método Sod, que é o método do oculto. Os judeus, eles entendem que apenas os rabinos e místicos judeus é que conseguiriam atingir o oculto. Mas, para nós, que não temos essa visão mística, nós entendemos que esse oculto é quando o texto se diz como oculto, como é o caso, por exemplo, do livro de Apocalipse. Apocalipse aqui é oculto, seria revelado num momento específico. Algumas profecias lá no Velho Testamento, profecia de Daniel, lá em Daniel, por exemplo, ela era oculta e foi revelado. Então esse seria um método de revelação de coisas que estão ocultas. É muito complicado, porque muitas vezes essas revelações do oculto, elas são muito arbitrárias, né? Devemos ter muito cuidado com esse último método. No terceiro parágrafo diz o seguinte: obviamente não vamos resolver todas as questões na lição dessa semana. Em vez disso, vamos examiná-las e, pela graça de Deus, compreender as ideias mais importantes que Jesus destacou no meio dessas parábolas. Marcos 4 tem 5 parábolas: o semeador, a lamparina, a medida, a semente e o grão de mostarda. A maior parte do capítulo gira em torno da parábola do semeador, a primeira a ser contada, que eu vou tratar dela. O Alexandre vai terminar de tratar dessa parábola na lição de segunda-feira. Em seguida é apresentado o motivo pelo qual Jesus usava a parábola. Depois vem a interpretação da parábola. Esse padrão de 3 etapas será foco do estudo de domingo, segunda e terça-feira. Em seguida, as outras parábolas serão objetos. Então vamos lá para a lição de domingo, gente, a parábola do semeador. O autor da lição tem aquela pergunta: leia Marcos 4, 1 a 9, como esses diferentes solos e o que aconteceu com a semente que caiu em cada um deles. Bom, gente, o Messias, ele vai contar a parábola do semeador. Fala que o semeador, ele lançou semente ao solo e caiu sementes à beira do caminho. E esse solo à beira do caminho, gente, é um solo assim pisado, sabe? Então é um solo assim duro. Então é difícil da semente penetrar. E nessa parábola, nessa machal, se utilizando do Drash, do Midrash, do método midrashístico, a gente percebe o que? No texto diz que as aves vieram e pegaram essa semente e levaram embora essa semente. Depois ela caiu em solo rochoso
ela penetrou, né? Ela cresceu rapidamente, solo pedregoso, só que o sol queimou, porque ela tinha as raízes não eram muito profundas, por causa do que o solo era pedregoso. Depois caiu em solo com espinhos e foram sufocados. Bom, tem aqui as interpretações, né, gente, que são trazidas. Este solo à beira do caminho são aquelas pessoas que não entendem. Lembra que eu falei que o solo é de chão batido? Elas não entendem e logo o inimigo, que é simbolizado aqui pelas aves, eles tiram a palavra e levam embora. Porque elas têm dificuldade de entender, porque elas são cabeça dura, muitas vezes. O segundo é o solo rochoso. E daí diz-se o seguinte aqui, que o solo rochoso, a semente, que é a palavra, ela penetra, só que ela não tem raízes e logo a planta morre. E esse solo rochoso é o símbolo das angústias. Então, as angústias deste mundo fazem com que essa semente ela não dê uma planta forte, ela logo também ela é queimada pelo sol. E a terceira, ela é um solo cheio de espinhos. E esses espinhos aqui são símbolos das seduções deste mundo. Um detalhe interessante aqui, gente, é que quando Jesus ele vai contar a parábola do semeador, ele conta a primeira parábola do semeador e os discípulos não entendem. Os discípulos têm dificuldade para entender. E ele fala, mas como assim? Vocês não entenderam? Algumas pessoas interpretam que esta parábola do semeador seria a principal. Outros interpretam que não, essa parábola do semeador seria a mais simples de ser entendida por eles e mesmo assim eles não entenderam. Que eles teriam condições de entender essa parábola. Eu separei algumas expressões aqui na língua hebraica que talvez isso ajude a gente a entender o porquê disso, deles não terem entendido. A primeira expressão, gente, é a expressão zerá. Zerá significa semente. Jesus explica, né, que a semente, zerá, é a palavra. E nós vemos lá no Evangelho de João ele sendo tratado como a palavra, o próprio Messias. E essa expressão zerá, além de semente, ela também significa descendente. Ela significa filho. Essa expressão é utilizada na Torá para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias na terra, na tua semente. A semente de Abraão. O Messias é a semente de Abraão. Então essa sementinha que é levada, que o Evangelho leva, essa boa nova, é o próprio Messias. É Ele próprio. É a palavra dele. É o Evangelho, a boa nova. Nós temos a palavra também, gente, zará, que significa semear. Essa expressão ela significa também espalhar, disseminar. Então você levar essa palavra, ou você semear, é isso, é você espalhar essa palavra. É você disseminar o Evangelho. A outra expressão, gente, é a expressão semeado. Ou seja, o solo semeado. Semeado seria zaruá, seria cheio, coberto de. Então, aquele solo semeado, ele é cheio da palavra do Evangelho, é cheio, ele é coberto pela palavra. Isso significa o semeado. E a expressão, gente, para solo hebraico é adamá, da mesma raiz de Adão. É por isso que na parábola o solo representa o homem, porque Adamá também significa homem, ao mesmo tempo que significa solo. Por isso que eles deveriam entender, porque é uma coisa muito próxima da língua, dos significados da língua hebraica. Nós vemos, ainda na ponta da linha, o autor da lição dizendo o seguinte: muitas vezes quando as pessoas leem as parábolas de Jesus, elas não
vão direto para a interpretação que Jesus apresentou. Afinal, não é este o objetivo de tais histórias, ensinar verdades espirituais para a vida? Sim, mas algumas vezes Jesus não explicou determinadas parábolas, exceto em breves observações como o reino de Deus é como, ou se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Como eu disse, né, gente? São questões que às vezes estão um pouco distantes da gente, que estão atreladas ao contexto daquela época, o contexto social, o contexto linguístico, o contexto discursivo daquela época, mas hoje nós temos vários outros recursos que nós podemos buscar essas interpretações com mais profundidade. Por isso, em vez de nos apressarmos, é melhor simplesmente analisarmos a história em si, a fim de captar a direção para a qual apontam suas várias características narrativas. Fazer isso com a parábola do semeador traz luz a vários conceitos. Em todos os casos, a semente é a mesma, mas cai em 4 diferentes solos. Isso aqui o autor falando na ponta da linha, que influencia bastante no destino da semente. Nós já explicamos, essa semente é a palavra, e o Messias é a própria palavra, ou seja, a palavra que vem dizer uma boa nova que veio o Messias para nos salvar. E o solo é a mente, é o coração do homem. E nós explicamos aquelas duas expressões. Adamá é a mesma raiz de Adão, ou seja, o Ben Adam, o filho do Adão. Então, por isso, solo, o homem, estaria ali relacionado, atrelado. E este Adamá, esse solo semeado, é um solo coberto, cheio, repleto da palavra. Mas se esse Adamá é duro, como o solo à beira do caminho, a palavra não penetra. Mas se esse Adamá, esse homem, ou esse solo, ele é rochoso, tem um pouquinho de terra, a raiz não se aprofunda. Ou seja, ele entende, diferente do primeiro que não entende. O primeiro nem entende, e depois aquilo é tirado dele, como fala no verso. Nós vemos no verso só para vocês recordarem. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, como os pássaros tiram desse solo do caminho de chão batido. Ele não entendeu, escutou a palavra, está ali ainda, mas é tirado. Agora, o rochoso não, vem o sofrimento, as agruras, por causa da palavra, e a planta não cresce, ela morre. Ou seja, a emuná, que é uma fé atuante, ela morre, ela perde essa ação material na vida, ela perece. E a segunda Adamá, a segunda terra, o segundo tipo de homem, o segundo tipo de mente humana, é aquela semente, ou seja, aquela palavra que cai nos espinhos. Mesmo que ela... Veja bem, o primeiro não ouve, o segundo ouve, mas não se aprofunda. O terceiro ouve, se aprofunda, mas o que acontece, gente... os espinhos, que seriam a sedução da riqueza. Então, mesmo tendo ouvido, mesmo tendo ouvido profundamente, as riquezas desse mundo seduzem e aí matam a planta, e essa planta não dá frutos. Vocês percebem que essa parábola ela fala justamente de fé? Ela fala de emuná, que eu sempre falo, é fé atuante. Para quem nunca ouviu isso, eu vou repetir, eu sempre repito aqui. Emuná, gente, é crença, convicção, é fé, mas também pode ser traduzida por cargo ou função. Por isso que a fé sempre é atuante. A emuná pode ser um cargo, uma função que você desempenha no ministério. Então, se a semente ela caiu nesse solo com espinhos, o que significa que a pessoa ouviu, entendeu, se aprofundou, aquilo penetrou nele, só que não resultou em fruto, em uma árvore que desse fruto, não resultou em emuná, não resultou em fé atuante. Seguindo, os 2 últimos parágrafos, 3 das histórias falam de fracasso. Ou seja, os 3 solos, né? Os 3 primeiros solos é o fracasso da emuná. É o fracasso do homem que não conseguiu
transformar essa semente, essa palavra do Cristo, que aquilo se revertesse em uma fé atuante. Apenas o último trata do sucesso, o sucesso da emuná. De uma colheita boa e abundante. O tamanho das histórias, o período de tempo cada vez mais longo de cada uma delas e o fato de que apenas uma tem um final bem sucedido, tudo isso aponta para o risco do fracasso, mas também aponta para o resultado abundante do sucesso. E encerrando, na ponta da linha, o último parágrafo, a parábola do semeador parece apontar para o custo do discipulado, ou seja, a emuná enquanto função, a fé enquanto função nesse ministério do discipulado e os riscos envolvidos nele, mas também para recompensa satisfatória de seguir a Jesus. E agora então é para o Alexandre. Olá pessoal do canal Entre Linhas, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela participação do Ricardo e do Lúcio, que já falaram. Vocês seguem agora na lição de segunda e terça-feira comigo. E logo depois mais eu passo a bola para o Marcos André na lição de quarta e de quinta-feira. A gente está estudando a lição de número 4, lembrando. O título dela é Parábolas. Na lição de domingo, o Ricardo apresentou para a gente a parábola do semeador. E agora, na lição de segunda-feira, a gente vai ver um pouquinho da interpretação que Jesus dá para a parábola do semeador. Quando a gente vai para o texto... no texto da Bíblia, a lição de terça viria antes da lição de segunda. Eu preferi ler seguindo a linha da Bíblia. Então eu vou para a leitura da lição de terça, depois a gente vai para a lição de segunda e depois a gente volta com a segunda leitura de terça-feira. Em Marcos 4, versículo 10 a 11... acontece uma conversa entre Jesus, seus discípulos mais chegados e os seus discípulos não tão chegados assim, porque Jesus não tinha só os 12, né? Haviam outros que acompanhavam Jesus. Depois de falar da parábola do semeador, a multidão foi despedida, a multidão foi embora, e num outro momento, os discípulos estavam em torno de Jesus. E esses discípulos que não faziam parte dos 12, vieram e perguntaram para Jesus qual era o sentido daquilo que ele tinha dito. E aí Jesus diz: a vós é dado saber o mistério, mas aos de fora eu falo como parábola, para que, lá no verso 12 daí, vendo não vejam e não percebam, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então é por isso que Jesus não quer falar de uma forma explícita. Ele fala em parábolas, para que quem tem um coração sincero entenda a parábola, e quem não tem o coração sincero não entenda. Pelo menos é essa a explicação que Jesus dá para os discípulos. E na sequência ele vai começar a explicar a parábola. A gente vai voltar nessa compreensão do verso 10 até o 12, quando a gente chegar na lição de terça. Eu só antecipei a leitura. A gente segue agora na lição de segunda, a leitura do versículo 13 até o 20. Jesus ele começa a explicar para esses discípulos o significado dessa parábola, né? Ele começa falando que o que é semeado é a palavra. Então a palavra foi semeada. E é legal a gente pensar aqui palavra, porque palavra é o Evangelho. Mas quando a gente vai para o Evangelho de João, o Logos, a palavra, o verbo, é Cristo. Então a gente pode pensar que essa semente ela é tanto a mensagem do Evangelho, quanto o próprio Cristo se estabelecendo no coração das pessoas. Ele vai dizer que aqueles que foram semeados junto ao caminho e vieram as aves dos céus, do campo e comeram, são aqueles que ouvem a palavra, mas que logo em seguida Satanás arranca essa palavra do coração. E essa pessoa, ela perde o apego pela palavra, né? Nem chega a brotar, nem chega a enraizar a semente.
Aqueles que caíram nos pedregais, no terreno pedregoso, são aqueles que não têm raiz profunda em si mesmo. E que na primeira perseguição, no primeiro sofrimento, eles se escandalizam e abandonam a palavra. Então, aqueles que caíram nas pedras são aqueles que abandonam a palavra no momento de dificuldade de luta. Aqueles que caíram nos espinhos, e aí é interessante aqui, o pedregal, né, ele representa aqui um terreno estéril, mas o espinho, ele nasce numa terra boa. O mato, o espinho, ele nasce numa terra que é fértil. Então ele está aqui cheio de espinhos. E lá no meio a boa semente foi plantada. Ela brota, só que ela é sufocada. Jesus vai dizer que são as pessoas que ouvem a palavra, gostam da palavra, aceitam a palavra, mas que com o tempo os cuidados do mundo, a riqueza, as ambições sufocam a palavra. E a palavra morre. Se aquele que é o pedregal é a pessoa que abandona a palavra no momento de luta, aquele que é o espinho é aquele que é no momento de bonança. É a riqueza, é a fartura, é a abundância, é a ambição que sufoca a palavra. O terreno é fértil aqui. E por fim, há aquele que é a boa terra. É aquele que ouve e que dá bom fruto. Jesus ele vai falar então desses 4 grupos. Ele vai explicar. Acho interessante a gente pensar a parábola para além daquilo que Jesus fala na interpretação dele. E aí, entender como que funciona a comunicação por parábola, né? E a gente chega na lição de terça. A parábola, a alegoria, o uso do concreto é uma forma de tornar a mensagem mais tangível, dando a ela um sentido prático e um vínculo com o exemplo. Um exemplo que não vem necessariamente na literalidade da história, mas no sentido que é atribuído à narrativa, tanto pelo ouvinte, quanto por quem comunica a parábola. Qual o objetivo das parábolas? Eu diria que não houve só um, houveram vários objetivos. Um desses objetivos é tornar as mensagens que Jesus Cristo tinha para passar mais tangíveis a um povo simples, a um povo de um saber e de um trabalho prático. Vamos lembrar que Jesus ele começa o seu ministério não é pregando para os doutores da lei. Ele vai pregar para pescadores, ele vai pregar para pastores, ele vai pregar para pessoas de ofícios e de trabalhos práticos, oleiros. Então, recorrer a exemplos, a situações do cotidiano, é uma forma de tornar a mensagem mais próxima, mais tangível. Caminhar do conhecido para o desconhecido, daquilo que a pessoa conhecia para aquilo que a pessoa não conhecia. Mas por que Jesus fala aqui? A vós é dado saber o mistério, mas aos de fora, ele fala isso no verso 10, né? Mas aos de fora falo por meio de parábolas. Para os discípulos que estavam mais chegados, que estavam mais maduros até na caminhada espiritual, Jesus ele tinha condições de explicitar um pouco mais as mensagens, de explicar a parábola aqui. Mas aos que estavam fora do círculo, era necessário o uso da parábola. Para que vendo não vejam e não percebam, ouçam e não... Passando um caminhão na rua, então vocês escutem o barulho. Para que vendo não vejam e não percebam, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Parece um texto tão truncado, né? E um texto tão estranho.
Admito que me incomodou bastante esse texto, porque quando a gente lê, ele dá a impressão de que Jesus não quer que as pessoas se convertam. Então ele fala de forma de parábola porque é um modo difícil para as pessoas não entenderem, para que elas não sejam salvas e que seus pecados não sejam perdoados. Isso é absolutamente incompatível com o conjunto da mensagem e da ação missionária de Jesus. Então eu só posso presumir que ou Jesus não é o Jesus que a gente sempre acreditou e tudo o resto da Bíblia está errado, ou que a compreensão desse texto de que Jesus não quer que as pessoas se convertam e não sejam perdoados seus pecados, ele está com um problema de interpretação. O autor da lição é feliz em trazer aqui o texto de Isaías. E o texto de Isaías ele vai trazer luz para essa situação. O texto de Isaías 6, ele começa ali com a cena, de Isaías contemplando o trono de Deus, se sentindo imundo, se sentindo impuro, indigno, é tocado o seu lábio com a brasa do altar. Isaías é enviado para uma missão profética de pregar uma mensagem. Vamos lembrar que a mensagem de Isaías passa pela necessidade de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, e passa também pelo anúncio da vinda do Messias. Isaías ele anuncia a vinda de um Messias, do servo sofredor. Então, quando Jesus usa a referência a Isaías aqui, é muito significativo. Ele prevê nessa profecia de Isaías 6, a destruição do povo. Fala, porém, que a 10ª parte ficará. E que a firmeza dessa 10ª parte seria a Santa Semente. Essa Santa Semente aqui é Jesus Cristo. E essa 10ª parte que fica, que se firma na Santa Semente, é justamente a parte do povo que aceita a Cristo Jesus. Qual é a conclusão a que eu chego? Ali no texto de Isaías 6:10, fala, para que vendo não vejam e percebendo não percebam, e ouçam, mas não entendam. Então está falando para Isaías o seguinte: Isaías, você vai pregar, mas o coração do povo está endurecido. O povo não vai aceitar. Vendo, eles não verão. Ouvindo, eles não entenderão. Eles veem, mas eles não enxergam. Só a 10ª parte, só 10% vai se firmar na Santa Semente, vai aceitar a mensagem. Só a 10ª parte vai aceitar o Messias, Isaías. Quando aparece Jesus agora em Marcos 4:10, falando para que vendo não vejam e não percebam, ouçam e não entendam, que eles não vão se converter, que o pecado deles não vai ser perdoado. Jesus está fazendo uma citação direta, quase direta a Isaías 6. E aí a nossa compreensão é de que não é Jesus falando que ele não quer que as pessoas se convertam ou entendam a mensagem, mas é Jesus entendendo e afirmando para esses discípulos: olha, eu estou falando com parábolas, estou falando para um povo simples. Os doutores da lei, eles não vão aceitar essa mensagem assim. Boa parte do povo não vai aceitar essa mensagem. Aquele que é sincero de coração e que está firmado na Santa Semente, Jesus Cristo é a Santa Semente. E olha só, o texto de Isaías fala de uma Santa Semente. O texto de Marcos fala da parábola do semeador. O semeador está passando semear a semente. Que semente que o semeador está semeando? Eu creio que é a Santa Semente, em que está firmada essa 10ª parte, que fica, o remanescente. Essa Santa Semente é Jesus Cristo.
a semente de Davi. O que Jesus está falando para o povo é o seguinte: uma parte cai à beira do caminho e as aves comem. Uma parte cai na pedra e não enraiza. Uma parte cai nos espinhos e é sufocada. E uma parte, que não é a maior parte, uma diminuta parte, cai em terra fértil, frutifica e se multiplica e dá fruto, muito fruto, a 30 vezes, a 60 vezes, a 80 vezes. Mas a maior parte não vai aceitar. Jesus, em Marcos 10, está fazendo a conexão entre a parábola do semeador, Marcos 4, verso 10. Jesus faz a conexão entre a parábola do semeador, que ele apresentou ali de Marcos, capítulo 4, verso 1 a 10, e o texto de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 13. Povo, discípulos, olhem só, agora está se cumprindo aquilo de que o Isaías falou. A semente está plantada. Foi uma alegria estar com vocês aqui nesses 2 dias. Vocês seguem na quarta-feira agora com Marcos André. Que a semente, a santa semente, nasça, brote, cresça e frutifique no meu e no seu coração. Um abraço. É contigo, Marcos André. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que você chegou até aqui. E agora nós vamos juntos estudar a Palavra de Deus a partir da nossa lição da Escola Sabatina com o título Lamparina e Cesto, que é a nossa lição de quarta-feira. A pergunta feita pelo autor é a seguinte: qual foi a ênfase de Jesus na parábola da lamparina? A lamparina é uma luminária que era utilizada antigamente, geralmente ela era cheia de azeite e iluminava o ambiente. Então Jesus, ele fala da luz que era produzida por essa lamparina e que, colocada num lugar alto, no lugar correto, onde ela deveria estar, ela tinha o papel de iluminar toda a casa, iluminar todo o ambiente. O autor fala aqui sobre como eram as casas antigamente, mas isso é pouco relevante, visto que uma casa no seu interior, principalmente à noite, precisa de alguma iluminação artificial para que aquele ambiente possa ser habitável, né? Para que as pessoas possam circular, para que as pessoas possam interagir com o ambiente. Então, o autor diz que quer fosse grande ou pequena, o que estava envolvido era o princípio. Algum dia a verdade do Evangelho seria revelada naquela casa. Então, a luz sobre a qual Jesus Cristo está falando aqui é a verdade do Evangelho. É quando o Evangelho chega na casa. Então, Jesus fez 2 perguntas retóricas em Marcos, capítulo 4, verso 21. A primeira delas: será que alguém traz uma lamparina para que ela seja colocada debaixo de um cesto ou de uma cama? Então, uma luz, ela geralmente está num lugar alto da casa para que ela possa iluminar o ambiente. Ninguém pega a luz e coloca embaixo da cama, ninguém pega a luz e coloca debaixo de uma vasilha, debaixo de um cesto. Essa pergunta, então, ela requer uma resposta negativa. Não, ninguém faz isso. E aí, em seguida, ele faz uma outra pergunta que requer uma resposta positiva. Por acaso não se coloca num lugar que ilumine bem o ambiente? Então, essas 2 perguntas de Jesus, elas são perguntas retóricas, ou seja, que não requerem uma resposta imediata, mas que nos leva a meditar a respeito do que ele está falando. Então, quando Jesus faz essas perguntas, ele diz que a lamparina serve para iluminar e, do contrário, ela perde a sua utilidade. Então, da mesma forma, o Evangelho, quando ele não é divulgado, quando o Evangelho não é levado ao conhecimento das pessoas, ele também perde a sua utilidade. O Evangelho, ele chega para iluminar o ambiente, né? Então, Jesus continua dizendo que a parábola se refere também a segredos que podem se tornar públicos.
E o autor diz aqui que muitas pessoas que já tiveram seus e-mails invadidos, né, suas contas de e-mail e também seus aparelhos, né, ficam preocupadas com as informações contidas ali que podem se tornar públicas. Mas Jesus estava falando do Evangelho. Bom, o Evangelho ele também tem a função de dar publicidade aos pecados. Muitas vezes Deus se utiliza do Evangelho para que as pessoas possam tomar consciência a respeito dos seus pecados. Jesus Cristo, pregando o Evangelho, muitas vezes lançou luz sobre pecados dos fariseus, ou sobre a hipocrisia dos fariseus, sobre pecados das pessoas que estavam conversando com ele. E isso é um fato do Evangelho também. Apesar da palavra Evangelho significar boa notícia, então ela chega para dizer assim: você era um condenado, mas hoje é um salvo. O Evangelho te salva. Mas para que a pessoa tenha consciência de que ela é condenada, o seu pecado também precisa encontrar publicidade. Então, apesar do autor dizer aqui que a parábola de Jesus refere-se somente ao Evangelho, às boas novas, muitas vezes o Evangelho chega nos trazendo má notícia. O Evangelho chega, olha, o seu procedimento, a sua maneira de andar, a sua maneira de viver a vida está te levando para um caminho de morte. E então o Evangelho se torna relevante para aquela pessoa, porque o caminho de morte não é agradável para ninguém. Então você chega com o Evangelho e diz: existe salvação para o seu caso. Então, quando Jesus fala de dar publicidade a todas as coisas, mesmo as que estão escondidas, ele pode sim estar falando a respeito de pecados, a respeito de coisas que estavam acontecendo fora da publicidade ou fora do conhecimento daquelas pessoas, mas que estavam em desacordo com o reino de Deus e, portanto, estavam levando aquelas pessoas à morte, né? Então, as parábolas, elas são muito grandiosas, né? Apesar de elas serem simples, Jesus usou palavras simples para falar para pessoas simples, mas elas são grandiosas no seu conteúdo e mesmo que nós passássemos aqui um trimestre inteiro estudando as parábolas, nós não iríamos esgotar esse assunto. Então é importante pensar também sobre esse outro lado do Evangelho que muitas vezes tem sido negligenciado, né? A gente fala só do amor de Jesus, só da bondade de Jesus, e se esquece de que o Evangelho também dá publicidade ao pecado para que o pecado seja reconhecido como pecado e, portanto, abandonado por aqueles que desejam a salvação. O autor ainda pergunta aqui que lição Jesus pretendia ensinar com a parábola do padrão de medida, que nós encontramos em Marcos no capítulo 4, versos 24 e 25. E Jesus, então, ele diz o seguinte: com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. O que tem, lhe será dado, e o que não tem, lhe será tirado. Então, o autor desenvolve aqui a respeito desse tema, mas eu não entendi muito bem as colocações que ele fez aqui. Usa o exemplo de alguém que está vendendo algo e agrada o cliente dando um pouco mais, né? Mas eu não, pelas pesquisas que eu fiz aqui nos comentários bíblicos e tudo mais, eu encontrei duas linhas de interpretação a respeito desse contexto que eu gostaria de compartilhar aqui. O primeiro é o fato de que, com a medida em que vocês medirem as pessoas, vocês também serão medidos. Então, alguns autores aqui falam a respeito da misericórdia, como está em Mateus, no capítulo 5, verso 7. Jesus lá diz que aqueles que usam de misericórdia também alcançarão misericórdia. Então, alguém que é muito duro no seu julgamento, que diz assim: olha, é justiça, 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 não tem perdão, essa pessoa ela pode ser julgada também com muito mais justiça, porque ela exigiu isso das pessoas que estavam ao seu redor. Isso devido ao seu conhecimento. Então, nós temos conhecimento da palavra de Deus o suficiente para entender o que é certo e o que é errado, e às vezes nos tornamos críticos, nos tornamos julgadores, nos tornamos exigentes dos outros de uma justiça excessiva. Quando clamamos por misericórdia, nós somos muito pacientes em abandonar os nossos pecados, nós somos muito complacentes com os nossos hábitos pecaminosos. Então, essas pessoas podem ter problema no julgamento, visto que
elas mesmas estabeleceram o padrão para o seu próprio julgamento. E Jesus fala aqui também a respeito de tudo que aquele que tem lhe será dado, e o que não tem lhe será tirado. Então isso pode ser utilizado na passagem de Mateus capítulo 13, versos 16 a 17, que é o texto que nós encontramos em paralelo, falando a respeito desse mesmo assunto. Jesus, ele fala da bem-aventurança daqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra e praticam a palavra. É de conhecimento público. Quando nós temos um conhecimento e não usamos aquele conhecimento, o nosso cérebro automaticamente vai abandonando aquele conhecimento, vai automaticamente deixando de lado aquilo que nós sabemos para dar lugar a coisas que nós praticamos mais, a coisas que nós utilizamos mais no dia a dia. Então, fórmulas matemáticas, por exemplo, que você aprendeu lá no ensino médio, se você não usou ao longo da sua vida, provavelmente você já esqueceu. A mesma coisa acontece com o Evangelho. Quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus e praticamos aquilo constantemente, aquilo vai ficando, esse ensino, né, vai ficando mais vívido na nossa mente, vai ficando mais arraigado, e nós vamos ampliando o conceito a respeito daquele mesmo ensino. Mas quando nós não praticamos, nós acabamos perdendo isso, e talvez seja sobre isso que Jesus está falando. E como eu disse, as duas interpretações, elas não são contraditórias entre si, elas podem perfeitamente ser casadas, vamos dizer assim, para dar uma amplitude maior àquilo que Jesus falou. Aqui tem uma pergunta no rodapé: como assimilar melhor o princípio de que, com a medida que usamos, nós mesmos seremos medidos? Como isso está ligado a todos os nossos relacionamentos? Bom, eu sou muito carente da misericórdia de Deus, né? Então, baseado lá em Mateus 5, verso 7, eu procuro ser misericordioso com as pessoas para que eu possa também alcançar misericórdia. Mas nós devemos tomar cuidado para não invertermos a polaridade desse negócio, né? A gente achar que, se a gente não julgar o próximo, deixar cada um no seu pecado, deixar a pessoa lá vivendo segundo aquilo que lhe apraz, nós também podemos viver no nosso pecado sem que sejamos julgados por isso. Não é sobre isso que a parábola está falando. A parábola de Jesus e Mateus 5, verso 7 também, que não é uma parábola, né? Jesus falando sobre as bem-aventuranças, bem-aventurado aquele que usa de misericórdia, porque ele também vai receber misericórdia. Então, Jesus está falando ali sobre nós sermos compassivos com as pessoas. Nós não podemos exigir, por exemplo, de uma pessoa que se batizou na mesma semana, que ela abandone todos os seus hábitos pecaminosos que nós levamos anos para abandonar, e muitos deles ainda nos acompanham. Então, nós temos que ser misericordiosos nesse sentido, respeitar o tempo de cada um, respeitar a caminhada de cada um, respeitar e apoiar aquelas pessoas que estão dando os primeiros passos na fé, apoiar aquele irmão que tem mais dificuldade em vencer um hábito pecaminoso, ao invés de nos tornarmos críticos, julgadores, aquela pessoa que acha que tudo tem que ser levado à comissão da igreja para que a pessoa seja excluída, seja disciplinada. Então, nós precisamos compreender a misericórdia de Deus para conosco e aplicar essa mesma misericórdia para as pessoas que estão ao nosso redor. Afinal, muitas pessoas vão ler a Bíblia através da nossa vida, através daquilo que nós praticamos. Na parte de quinta-feira, nós temos a parábola da semente que cresce. Em Marcos, capítulo 4, versos 26 a 29, qual é o foco principal da parábola? Bom, Jesus fala ali que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou uma semente e ela germinou, cresceu e frutificou sem que ele soubesse como. Então, essa parábola ela é exclusiva do livro de Marcos, ela não aparece nos outros evangelhos, segundo o que o autor diz aqui. E o processo, ela foca no processo de crescimento, e Jesus indica que o reino de Deus funciona dessa forma. Os seres humanos têm um papel a desempenhar, que é lançar a semente, né? Mas o crescimento é obra de Deus. Contudo, o processo tem fim. A história termina de modo abrupto, com o amadurecimento do grão, de forma que a volta de Cristo
trará um fim repentino à história desse mundo. Jesus, inclusive, falou a respeito disso, né? No livro de Apocalipse também, diz que quando a ceifa dessa terra estiver madura, o ceifeiro vem com a sua foice para colher. Então aqui ele diz que o evangelho ele é lançado e muitas vezes nós não vemos como ele cresceu. Por exemplo, só para citar exemplo, aqui na nossa igreja, na igreja aqui de Teresópolis, tem uma família que veio para a igreja a partir de um folheto que recebeu, e recebeu esse folheto de um irmão nosso muito querido, já falecido, e ele nem sequer falava, ele tinha um problema mental e tinha um problema na fala também, ele não falava, mas ele tinha o hábito de sempre sair da igreja com muitos folhetos, e ele saía entregando para as pessoas que ele encontrava na rua. Então essa família recebeu um folheto, viu o endereço da igreja e veio para a igreja. Uma pequena semente que foi lançada, se desenvolveu, e hoje essa família é uma bênção para a nossa igreja. Então, a semente lançada, ela frutifica sem o nosso conhecimento. Nós temos muitas histórias de pessoas que receberam um estudo bíblico, não tomaram decisão e depois de muitos anos tomaram a decisão, ou compraram um livro de um colportor e talvez nem abriram o livro, mas o neto abriu aquele livro e começou a estudar. Então, nós não sabemos a influência que nós podemos ter, ainda que pequena, na vida das pessoas para que ela possa tomar uma decisão. Isso é uma obra de Deus. Deus nos usa como uma pequena semente, mas Ele vai fazer frutificar. Por isso nós não devemos ter medo de falar do Evangelho, de usar as oportunidades que nós temos para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, porque a obra não é uma obra nossa, a obra é uma obra milagrosa, é uma obra extraordinária. E outra parábola falando a respeito de uma semente pequena também é a parábola do grão de mostarda, que já aparece em outros evangelhos, né? Diz que o reino de Deus é semelhante a um pequeno grão de mostarda que cresce e torna-se uma grande árvore, né, que acolhe ali, um grande arbusto que acolhe as aves nos seus galhos, né? Então essa parábola enfatiza que em alguma coisa muito pequena pode se transformar em algo muito grande. Então, mais ou menos parecida com a outra parábola, né? Ele diz aqui que a semente de mostarda sobre a qual a parábola se refere, provavelmente ela tem de 1 a 2 milímetros. E, segundo o autor aqui, precisam de 700 sementes para chegar a 1 grama. Então, é uma coisa muito minúscula mesmo, né? Embora não seja a menor semente do mundo, como é afirmado aqui, provavelmente era a menor semente com a qual eles lidavam naquele momento, né? Mas ela se torna uma grande planta que pode crescer e chegar até 3 metros de altura. E o autor fala aqui que essa é uma parábola excelente para falar a respeito do Evangelho, né? Jesus, quando andava lá nas ruas de Jerusalém, de Israel, na região ali, ele era visto apenas como mais um pregador itinerante. Você vê que os livros de história registram muito pouco a respeito de Jesus e a respeito do seu ministério, especialmente os livros da época. Por exemplo, nós temos Flávio Joséfo, que registra ali num dos seus parágrafos uma pequena palavra a respeito de Jesus, mas nós devemos lembrar que Flávio Joséfo já começava a ver os efeitos, né? Nos dias de Jesus mesmo, ele era uma pessoa de pouca influência, o seu grupo era pouco considerado pelas pessoas que estavam ali. Hoje nós vemos o vulto que o Evangelho tomou no mundo. Nós temos aí o cristianismo em quase todos os países do mundo e influenciando de maneira positiva em muitos lugares do mundo, né? No Brasil, por exemplo, é um país cristão. Se você vive aí em uma grande cidade, provavelmente você já foi atendido em uma santa casa que foi fundado por algum grupo de cristãos, você provavelmente já foi atendido em um hospital que leva o nome de um santo porque foi fundado por um grupo de cristãos. Então o Evangelho se tornou aí um motor nesse mundo, um motor de influência nesse mundo. E aqui no finalzinho, o autor nos pede para ler Mateus capítulo 24, verso 14, né, que diz que esse evangelho será pregado para testemunha a todas as nações e então virá o fim. E aí ele diz assim, considere como era a igreja naquela época, né, quando Jesus fez essa predição,
e o que ela é hoje. E a pergunta é como essa previsão tão notável é capaz de fortalecer a sua fé. Então Jesus, naquele momento, diz que o evangelho ia crescer muito, e o evangelho realmente cresceu a proporções notáveis. Porém, eu gostaria de terminar a minha participação aqui com uma analogia um pouco diferente a respeito dessa parábola do grão de mostarda. Talvez a primeira vez que você visitou uma igreja, ou a primeira vez que você teve contato com um irmão, com alguém que foi aí o seu guia na fé, você não tenha percebido o quanto isso iria crescer, o quanto aquela pequena semente, aquele pequeno contato iria crescer na sua vida. Porém, em determinado momento, o evangelho foi tomando uma proporção, foi crescendo tanto que hoje ele influencia a sua maneira de pensar, a sua maneira de comer, a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir. E isso é notável do ponto de vista que tudo começou com apenas um pequeno contato inicial, uma visita à igreja, um contato com um amigo, uma decisão de estudar a Bíblia. Então, nós precisamos abrir a nossa vida para o evangelho, ainda que a gente veja o evangelho como uma pequena semente, mas para que ele cresça, para que ele tome conta de todos os aspectos da nossa vida, para que a nossa vida seja abrigada no evangelho. Então, se você hoje está tendo um pequeno contato com esse vídeo, está tendo um pequeno contato com o evangelho, com a igreja, com o estudo bíblico e recebeu esse vídeo por algum motivo, faça com que o evangelho encontre na sua vida um terreno fértil para crescer, para tomar conta de todos os aspectos, porque aquele que nos criou, ele sabe o que é melhor para nós. O evangelho é a palavra de Deus que chega na nossa vida para fazer transformações. Da mesma forma, não fique tímido em lançar uma pequena semente na vida das pessoas que estão ao seu redor. Talvez você se surpreenda com o quanto essa semente vai crescer e frutificar para o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te dando vida, saúde e principalmente salvação. Eu termino aqui a minha participação, mas agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Um abraço, até a semana que vem e agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, valeu, Ricardo, valeu a cada um que está aqui, fui até as perguntas finais do Lúcio, vou até a oração final. É isso aí, pessoal, vídeo de 1 hora e pouquinho, mas dá para você estudá-lo em capítulos, pessoal, conforme a sua disponibilidade. Vamos lá então ao estudo adicional de sexta-feira, em especial as perguntas para consideração. E antes de trazer as perguntas, eu gostaria de ler aqui um pedacinho do livro de Palavras de Jesus, página 21 e 22, que vai praticamente fundamentar as respostas a seguir. Diz assim, Ellen White: o amor será revelado no sacrifício. Muita gente quer seguir a Deus no bem bom, né, pessoal? Mas engraçado que para ir num show do ídolo, fica lá dias acampados a sacrifício. Para assistir futebol na chuva, no sol, 45 minutos, mais 45, mais prorrogação, é só bênção. Sacrifício, né, pessoal? Então o amor, as coisas sim se revela no sacrifício que você se sujeita a elas, né, pessoal? O plano da salvação foi firmado em sacrifício. Um sacrifício tão profundo, amplo e alto que é incomensurável. Cristo entregou tudo por nós. E aqueles que o aceitam estarão prontos para sacrificar tudo pela causa de seu Redentor. O pensamento de sua honra e glória terá precedência sobre todas as outras coisas. Amém. Que assim seja em nossa vida, que realmente o pensamento sobre as coisas de Deus precedam as coisas desse mundo. E infelizmente, eu vejo em mim, que eu sou fruto, daqui, eu vejo na minha igreja, onde a casa de Deus já não precede, eu vejo os irmãos preocupados mais com a sua sala de estar do que com a sala de reunião de adoração. Ai, que tristeza, pessoal, que tristeza. Quando você lê a Bíblia, você vê exatamente o povo de Israel cometendo os mesmos problemas, com a visão egoísta, com o pé nessa terra, com os olhos nessa terra, e Deus falando assim, deixa minha casa, as traças, e por quê? Porque isso significa que não é, mas por que você não está cuidando da igreja? É porque isso significa que a igreja, aquele sentimento, está longe do seu coração, irmãos.
Então, assim, como que anda a sua igreja? Como que anda o seu sacrifício? Mas isso não é pergunta para consideração, isso aqui é só um desabafo aí de umas coisas que acontecem na semana. Vamos lá. Pergunta 1, pessoal. A cruz revela o amor em ação, né? Uma afirmação. E aí vem a pergunta: como podemos então refletir esse amor em nossa vida? Complicado, viu, pessoal? Quando você, Ellen White fala que pouco seria nós passarmos aí pelo menos 1 hora por dia pensando no sacrifício de Cristo por nós na cruz, porque realmente o que o sacrifício de Cristo nos proporciona, e o que eu penso de vez em quando é assim, nas meditações, pessoal, quando nós virmos as nuvens se abrirem, Jesus voltando, eu me arrepio assim, porque eu falo assim: Senhor, eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter feito mais. Eu cria, Senhor, mas sabe quando você crê que às vezes você fala: não, tudo bem, um dia vai vir, um dia vai vir e vai viver na sua vida, mas eu não sabia que era agora, Senhor. Se eu soubesse que era agora que eu viria tudo isso aqui, eu teria dedicado toda a minha vida e não parte dela, sabe? E a gente fica nessa vida assim. Então, como podemos refletir esse amor em nossa vida? Olha, irmãos, tá complicado, viu? Nós trabalhamos, temos as nossas lutas, os nossos labores, mas esses labores, essas lutas e esses lugares que nós frequentamos só pode ter um propósito em nossa vida, que é entrar em contato com pessoas que não conhecem e que precisam da bênção de Deus. E a forma de demonstrar esse amor, como Jesus demonstrou esse amor, é você não sendo preconceituoso, você não sendo orgulhoso, você se despindo desse seu eu tão grande, desse seu ego. E ao ver uma pessoa que você sabe, que eu também, isso aqui é para mim, que a gente possa realmente olhar para essa pessoa com os olhos de Cristo para elas, sabe? Porque Jesus morreu por elas, morreu por mim, morreu por todos, Então, que esse amor, que a gente possa buscar sentir esse amor, o tamanho desse amor, para que a gente possa transmitir um pouquinho desse amor. E não é isso que a gente vê as pessoas transmitindo ódio. Ódio, pessoal. A pessoa está se enchendo, se armando, e aí quando isso, como se diz, a boca fala que está cheio o coração, os olhos é a janela da alma, tantas coisas que a gente tem, tantas lições aí, da palavra de Deus, e a gente não está se cuidando, e aí na prática nós estamos vendo que demonstrar esse amor ao nosso próximo está difícil, é mais fácil julgar, condenar, é mais fácil desprezar do que amar. Vamos lá. 2. Na cruz, Jesus morreu por todos, lá em 1 João 2,2. Será que ele contaria parábolas para deixar no escuro essas pessoas pelas quais ele morreu? A pergunta quer dizer assim, será que Jesus falou em símbolos, falou em parábolas, justamente para que as pessoas não entendessem? O que você acha, pessoal? Preparando o material, o que eu posso contribuir com vocês das minhas reflexões é que, na verdade, Cristo quis falar de uma forma que somente quem gostaria de entender, entendesse. Sabe? Quando a pessoa não está interessada na palavra de Deus, quando a pessoa não está nem aí, sabe? Ela não vai buscar estudar, ela não vai fazer que nem nós estamos fazendo agora, tentando estudar, dedicando um pouco de tempo à palavra. Então eu penso assim, que os recursos das parábolas não é para que as pessoas não entendam, mas é para aquele que busca Cristo, gaste mais tempo entendendo, vendo as dimensões das palavras de Cristo. E não a Bíblia, como eu sempre falo, a Bíblia não foi feita para ser lida, a Bíblia foi feita para ser estudada. Então não adianta ser... Eu fui católico por muito tempo, então assim, a gente tinha como prática ler a Bíblia. Assim, ler a Bíblia era só tipo um benzer, Eu tenho que ler a Bíblia para se benzer. E eu vejo que até como adventistas, muitas vezes a gente acha que é isso, eu vou ler um capítulo da Bíblia para eu sair abençoado. Eu acho que é o mesmo pensamento católico, Ou seja, acha que a sua obra vai trazer essa bênção, essa proteção espiritual. Então é tipo um pezinho de coelho, um sinalzinho da cruz, uma leiturinha da Bíblia sagrada. Não, pessoal. O estudo da Bíblia, o que o Espírito Santo precisa colocar na minha mente, é para isso que a gente lê a Bíblia, para isso que a gente estuda. Então, é para isso que Jesus fala em parábolas, justamente para aqueles que o buscam, o encontrem, pessoal? 3. Uma lamparina deve ficar em um pedestal, não debaixo de um cesto. Marcos 4:21, que nós vimos hoje. Como a luz de sua igreja pode brilhar ainda mais na comunidade local? Essa é uma pergunta bastante prática em como a luz da nossa igreja pode brilhar aí na sua comunidade local.
eu vou compartilhar com vocês a nossa dificuldade aqui. Nós fazemos parte da Igreja Central de Campo Mourão, por ser uma zona central. Então nós estamos cercados aqui de prédios, né, aqueles prédios de vários andares, talvez uma ou outra casa, mas é casa de centro, né, então são aquelas casas mais fechadas que já não atende você na porta. Então assim, aqui na região central, até o Impacto Esperança, né, desse ano, a gente sai distribuindo livro, colocando livro para todo mundo, para ver se esses livros sobem, né, os andares aí e alguém pare um pouquinho para ler e receba aí a mensagem. Mas para fazer com que a nossa igreja brilhe ainda mais na nossa comunidade aqui, pessoal, tem sido um desafio. Até no prédio onde eu moro, né, na verdade já é um desafio, porque você percebe, eu fui criado num bairro, um fundo lá de Maringá, e era interessante porque as mães de todos os amigos se conheciam na rua, emprestavam um copo de açúcar, um copo de arroz. E hoje eu vou para lá, né? Eu falo assim: e aí, pai, quem mora aqui na casa do fulano? Não sei, mudaram alguém aí faz uns meses. E aqui, sabe, nem quem mora em rua mais, não sei como isso está na sua região, mas aqui em Maringá, Campo Mourão, as pessoas estão muito assim, fechadas em si mesmo, nas suas casas, sabe? Já não tem mais aquela interação, aquela coisa de vizinhança. Eu, no prédio, por exemplo, que eu moro, muitas vezes, né, a gente não conhece nem o vizinho de porta direito, né? Lá no nosso andar, até que a gente tenta movimentar, a gente criou um grupo de WhatsApp do nosso andar para a gente se comunicar, para a gente, né, fazer as coisas juntos lá. Mas é difícil, pessoal, né? Não é fácil a gente iluminar, né, ser essa candeia, ser essa lamparina levando a palavra de Deus. Uma coisa que a gente pode fazer isso é nas reuniões de condomínio, falando em todo lugar, e aí as pessoas às vezes falam: nossa, que bom, assim, dá para ver que vocês não buscam confusão. Então assim, dá para dar testemunhos quando nos é possibilitado, né, pessoal? Mas não é fácil não. A nossa asa aqui na Igreja Central, ela é bem ativa, mas ela basicamente atende pessoas dos bairros, né? Não atende aqui do centro, a não ser, né, como às vezes a gente dá auxílio assim, a um pedinte, a um sem-teto que está aqui no centro da cidade, daí a asa atua. Mas eu acho que nessa não dá para brilhar tanto, ainda como a gente poderia. E a última pergunta, pessoal, senão eu vou ficar aqui mais do que o Ricardo, o Alexandre e o Marcos. A quarta questão é: analise a parábola da semente, né? Marcos 4, do 26 ao 29. Qual é o nosso papel no crescimento da semente do Evangelho e qual é o papel de Deus? Como ter certeza de que somos totalmente dependentes de Deus? Será que essa atitude total da dependência de Deus não é parte do que precisamos fazer para crescer? Então, na verdade, a pergunta ela inicia, né, com várias partes, e aí no final da pergunta, né, assim, será que essa atitude de total dependência não é a parte de precisarmos fazer para crescer? Então, sobre a parábola da semente, muitas vezes nós, né, temos um papel aí de cuidar dessas sementinhas, e eu posso falar, como professor aqui da classe dos adolescentes, que, né, nós temos as nossas sementinhas aqui para cultivar. Não é fácil, porque minha esposa trabalhava no departamento infantil, está de férias um pouquinho. Pessoal, como que uma semente vai sobreviver você jogando água uma vez por semana nela? Quem tem vaso em casa, quem tem semente em casa já sabe. Jogar água uma vez no vaso, né, dependendo da planta até que sobrevive, mas dependendo da planta não vai sobreviver. E as nossas crianças, né, os nossos jovens, adolescentes, muitas vezes, por deficiência aí nas famílias, né, de hoje, as famílias cristãs, que não tem culto familiar, não tem nada de Bíblia, né, são famílias normais que, assim como elas torcem para o Corinthians ou para o Palmeiras, elas são adventistas, sabe? Acho que é um time de futebol, a religião na vida delas. E aí, às vezes, as pessoas vêm para a igreja e aí você tenta regar essa semente. Mas você percebe que é muito pouco, porque aqui na igreja é onde deveria aflorar, né, a paixão pelo Evangelho, as dúvidas, e não vim aqui para... Oi, né? O que a Bíblia diz? Né? Não, você sabe o que a Bíblia diz, está lá, é só você ler. Agora lá vai tirar dúvidas, aí você vem para a igreja e você começa a discutir, tirar dúvidas. Então eu vejo na classe dos adolescentes, e é questão de família, viu, pessoal? Porque há adolescentes e adolescentes. Adolescentes que os pais estudam e ajudam o adolescente a estudar, beleza, chega aqui, nossa, né, tá lá com a lição preenchida. E já tem aquele adolescente que, fez a lição? Não.
Mas também o pai não faz a lição, ninguém faz a lição, ninguém faz mais nada. Né, pessoal? Então, que esse vírus, né, esse vírus do relaxo com a palavra de Deus não nos contamine, tá, pessoal? Então, realmente, aqui está falando assim que nós precisamos depender de Deus. E realmente é o que a gente tem que pôr em prática. Muitas vezes dá vontade de esganar esses adolescentes, mas esganar mesmo, um por um. Mas daí você fala, Nando, você é líder, né? Será que Jesus esganaria eles? Né? Daí você pega e fala, não, tenha paciência, deixa o Espírito Santo trabalhar mais um pouco. Você está tentando regar, acho que agora a dependência tem que ser de Deus, como a pergunta traz, né? Que a gente possa depender de Deus e não depender da nossa própria justiça, do nosso próprio julgar, porque pelo nosso julgamento eu estrangularia alguns, né, pessoal? E voltando à questão da bike, né, do pedal, muitas vezes eu estou muito estressado, eu falo para minha esposa, eu falo assim, ó, ou eu vou dar uma pedalada agora bem forte, ou eu estrangulo alguém. Ela fala, não, vai pedalar, vai. Aí você vai lá, pedala 1 hora, 2, quando volta, o corpo está até mole, relaxado. Mas é assim, pessoal, que Deus possa agir em nós e nós possamos, na verdade, permitir que Deus haja em nós e vá nos guiando e nos transformando aí, na medida que nos relacionamos com essas sementinhas para que sejamos realmente colaboradores, né, desse grande semeador, desse grande agricultor do Evangelho que é Jesus Cristo. Beleza, pessoal? Nos vemos então no próximo vídeo, no 5º vídeo. O tema geral desse vídeo vai ser milagres à margem do lago. Então hoje nós vimos parábolas, na lição passada vimos as controvérsias e agora no próximo vídeo nós vamos falar sobre os milagres na beira do lago. Né, pessoal? Uma lição boa atrás da outra. Então vamos encerrar essa lição com uma oração, assim como nós iniciamos. Busquemos o Senhor em palavras de oração. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor. Concluímos aqui mais uma lição. Obrigado aqui pelas belas histórias, belas mensagens, belas lições. Obrigado porque o Ricardo, o Marcos, o André, a mim, obrigado porque cada um conseguiu, Pai, aprender. Sempre tem coisas novas, aspectos novos para aprendermos, para reforçarmos e para praticarmos. Ajude-nos, ó Pai, a dependermos exclusivamente de Ti. Até nas nossas orações, que o Espírito Santo interceda para que as nossas palavras, as nossas intenções sejam traduzidas e levadas a Ti, Senhor. Muito obrigado mesmo pela conclusão de mais um tema, de mais um vídeo. Obrigado pela saúde. Cuide de todos aqueles que o Senhor sabe, ó Pai, as lutas diárias, principalmente nesse país em transformação, nesse mundo, ó Pai, em constante transformação. Nos ajude, Senhor, a concluirmos a missão e levarmos mais amor às pessoas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, pessoal, até o 5º vídeo, já chegamos no 7º, metade já do trimestre. Até lá, se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.